Com a edição da lei número 14.812, do dia 15 de janeiro, nós tivemos a informação, né, a autorização de que uma mesma pessoa jurídica poderá ter até 20 emissoras de rádio, televisão, emissora de rádio FM, ondas médias, ondas curtas, ondas tropicais, enfim. Alterou esse número que era restrito, eram em números menores, em caso aí eram até 6, e algumas situações restritas quanto a emissoras de caráter local, regional e nacional. Então, essa lei colocou a abertura para que, então, uma pessoa jurídica possa ter diversas concessões. E essa lei, ela, então, determinou que seriam 20 o número, né? Bom, nós fizemos uma consulta em que algumas situações permanecem, que é o caso daquilo determinado pelo artigo 7º da Lei 10.610, que ainda mantém o artigo 38 da 4.117, lá de 1962, no seu item G, que diz o seguinte: a mesma pessoa não poderá participar da administração ou da gerência de mais de uma concessionária, permissionária ou autorizada do mesmo tipo de serviço de radiodifusão na mesma localidade. Partindo do pressuposto de que nós poderemos ter uma situação unipessoal, então, se eu tenho uma questão de uma emissora que era a mesma pessoa jurídica, então eu tinha lá uma M e uma FM, certo? Então, isso foi permitido pelo decreto que autorizou a questão da migração. Então, era permitido essa situação. Mas se fossem pessoas jurídicas diferentes, não era possível, certo? E então, na mesma localidade, então não fica permitido a situação unipessoal. Consequentemente, as empresas que tiverem esse detalhe, elas não poderão ter um mesmo proprietário, por exemplo, de 3 emissoras. Então ficaria 2 emissoras do mesmo tipo, né, na questão da migração, que a empresa teria lá uma M e uma FM, ficaram 2 FMs, então, neste caso, pode. Mas, para uma terceira, não pode, tá? Em virtude de que não pode para a unipessoal, consequentemente, entendemos que também não poderia para uma pessoa jurídica com mais de um sócio, ok? Então, essa é o nosso entendimento, por enquanto, a não ser que haja alguma situação que seja normatizado ou então determinado pelo próprio Ministério das Comunicações. Mas isso veio ajudar muitos problemas que tínhamos com referência à quantidade de emissoras, tá certo? Então, isso ajuda bastante o radiodifusor, que uma mesma pessoa, no caso da unipessoal, poderá ter até 20 estações, não interessa se é no estado, se é em caráter nacional, não tem problema nenhum, tá certo? Então esse é o nosso entendimento dessa legislação, que na minha opinião veio a beneficiar certas situações que não estavam sendo permitidas, ok?